Fala pessoal, a paz do Senhor Jesus, que a bênção de Deus possa estar sobre a sua vida. Como prometido, eu gostaria de destacar alguns personagens que tiveram participações cruciais na história da igreja. E uma delas foi justamente o apóstolo Pedro. Em Mateus capítulo 16, Cristo diz a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus ali, Jesus Cristo, estava levantando Pedro para um ministério ao qual ele iria exercer depois da morte de Cristo. Não era justamente depois da morte e ressurreição de Cristo. Não era justamente o ministério que Pedro ia exercer enquanto Cristo estava na terra. Pois Jesus sempre foi e sempre vai ser o fundador da igreja. Jesus vai ser sempre aquele que vai ser o cabeça da igreja. E quem foi o apóstolo Pedro? Jesus o chama, o apóstolo Pedro, ele era pescador, pescador de peixes, não é? E o primeiro encontro que Cristo tem com o apóstolo Pedro já mostra para o apóstolo Pedro um grande milagre, pois Pedro não havia pescado nada durante toda a noite. E Jesus, quando ele entra no barco para ministrar, para pregar, para falar do amor dele, ele justamente chega para Pedro e fala para Pedro: lance a rede para o outro lado. E quando Pedro lança a rede, a Bíblia fala que a rede vem cheia de peixes. Olha só como é que é as coisas. E ali naquele momento, Pedro reconheceu a autoridade de Cristo, que Cristo ele era um homem sobre autoridade. E aí Jesus vira para ele e fala para ele assim: olha, eu não quero fazer de você pescador de peixes, mas sim pescador de homens. Então siga-me. É ali que começa justamente o ministério e a trajetória da vida de Pedro. Amém? Então, se você gostou desse vídeo, pois ele foi um dos primordiais da igreja, ele foi um dos que mais se destacou após a morte de Jesus. Amém? E a ressurreição também, né? A gente não pode deixar sempre de avisar que Cristo, além de ter morrido, no terceiro dia ele ressuscitou. E o apóstolo Pedro foi um dos homens, vamos dizer assim, um ícone. Depois dele, lógico, o apóstolo Paulo, mas foi um dos ícones principais da igreja, do propósito e também da caminhada do cristianismo. Amém? Se você gostou desse vídeo, amanhã nós vamos estar gravando outra série, continuando do apóstolo Pedro. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e deixe o seu comentário. E até o próximo vídeo. Até lá.